Fundo de investimento na cadeia do agronegócio. Esse é o nome técnico do famoso Fiagro, que a gente está vendo aí nos últimos dias, uma queda muito forte em alguns deles. Você tem Fiagro na sua carteira? Pensa em investir depois que o preço já caiu bastante? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre esse importante ativo que eu tenho certeza que está na carteira de investimentos da maioria de vocês. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o like aqui no nosso vídeo. O Fiagro, ele já foi o queridinho. É a principal forma que o investidor tem de investir na cadeia do agronegócio. E é consenso que o Brasil é muito forte no setor agro. Quando olhamos os principais dados de crescimento da nossa economia, a gente percebe que o setor agropecuário ele é o que mais contribui. Enquanto que a parte de indústria ela patina, o agro é cada vez mais forte. A gente tem verdadeiros bolsões de riqueza no interior do Brasil, muito fomentado pelo agronegócio. E aí que surge o Fiagro, a possibilidade da gente também investir, da gente também ganhar com o investimento no agronegócio. Normalmente, quem concede crédito para a atividade agrícola ou é o Banco do Brasil ou algum banco público. A Caixa Econômica recentemente começou a ofertar. Tem o Plano Safra, né? Um plano aí do governo federal muito antigo que busca justamente financiar a atividade do agronegócio, conceder crédito. E nos últimos anos, a gente viu surgir os Fiagros, um veículo de investimento também utilizado para conceder crédito para as atividades agrícolas. Quando você investe num Fiagro, você está automaticamente emprestando dinheiro para um agricultor, por exemplo, que planta algum tipo de grão, alguma atividade específica, pode ser a pecuária, por exemplo, soja, milho, algodão. E a gente sabe que a gente está tratando de uma commodity. A soja, o milho, são commodities negociadas em bolsa de valores, bolsa de mercadorias e futuros. E o preço, a cotação dessa commodity, ela oscila. Então, um agricultor, por exemplo, que planta soja, quando o preço da soja sobe muito, naturalmente a margem de lucro dele cai muito. Em contrapartida, quando o preço da soja, por exemplo, desaba, a margem de lucro desse agricultor também desaba. A agricultura é muito rentável, mas ela está sujeita a ciclos. Ciclos climáticos. Se chove muito, isso atrapalha a plantação e a colheita. Se chove pouco, atrapalha a plantação e a colheita. E tudo isso influencia no preço da commodity. É por isso que emprestar para a agricultura é tão complicado. Você pode ter um ano muito bom, seguido de 2 anos muito ruins, um novo ano muito bom. Só que até nos anos ruins, você precisa continuar pagando ali o seu empréstimo. Quando esse empréstimo é um plano safra, você tem um banco público, você tem condições mais amigáveis. Quando você tem por trás te emprestando um Fiagro, é aí que começa a volatilidade. Nesse vídeo, a gente vai tratar sobre o Rura 11, um Fiagro bem grande de gestão da Itaú Asset, que a cotação vem desabando aí nos últimos dias e fez com que eu recebesse muita pergunta sobre esse fundo em específico. O que está acontecendo?
Feito esse pano de fundo, essa introdução sobre o setor agropecuário brasileiro, vamos entrar em si especificamente para falar do Fiagro, para falar do Rura 11. Vamos fazer uma análise detalhada com os documentos oficiais, entender onde é que o fundo investe, quais são os riscos, quais são as oportunidades, para que a gente possa, de fato, identificar se a gente está diante de um ativo muito descontado ou se a gente está diante de um ativo que ele é muito arriscado. E a queda que vimos até agora pode ser apenas a ponta do iceberg. E novas quedas podem vir pela frente. Vamos lá? A B3 mostra pra gente um boletim, tá? De investidores de Fiagro e investidores de fundo imobiliário. No último boletim divulgado, nesse gráfico aqui da esquerda, a gente consegue ver que 94% dos investidores de Fiagro são fundos imobiliários. A gente tem uma pequena parte de investidor institucional, mas a imensa maioria esmagadora são investidores pessoas físicas. Eu, você, que compra ali a nossa cota de Fiagro todos os meses. Fazendo uma comparação com um boletim de fundo imobiliário, a gente já tem uma presença menor, ainda majoritária de pessoa física, é verdade, mas 25% das cotas está nas mãos de investidores institucionais e também investidores estrangeiros. Ou seja, no fundo imobiliário, você tem uma diversificação maior desse passivo. No Fiagro, talvez por ser um ativo mais arriscado e um ativo mais novo, ele foi vendido como sendo uma ótima opção para o investidor, pessoa física. E aí, a gente tem um ponto muito interessante na análise. Os Fiagros, eles têm uma característica específica. A maioria dos Fiagros, eles são remunerados com base no CDI. Tem um vídeo aqui no canal que eu comentei sobre fundos que se beneficiam da alta de juros. Vou deixar o card aqui em cima. Ficou bem legal. Neles eu não citei, porque o vídeo era específico sobre fundo imobiliário. Mas a maioria dos Fiagros, eles são atrelados ao CDI. E quando começaram a surgir os IPOs, as primeiras ofertas de Fiagro, isso atraiu a atenção da maioria dos investidores, pessoa física. A gente tinha uma Selic muito alta, uma Selic que estava aumentando, o que fazia com que Fiagros distribuíssem dividendos acima de 1% ao mês. 1% ao mês é praticamente aquele número mágico, né? Que todo investidor sempre almeja alcançar. 1% ao mês de rentabilidade. Ora, se você tem 100 mil reais investidos, você recebe aí R$1.000 todos os meses. E é com esses números mágicos, com essas premissas, que muito investidor participou de IPO de Fiagro sem entender muito bem onde é que ele estava se metendo, onde é que ele estava investindo. Não ponderou muito bem os riscos, se levou só pelo dividendo maior. E vimos o ciclo de queda da taxa de juros. Taxa de juros saiu de 13,75, caiu até 10,5. Ficou um tempo em 10,5 e agora essa taxa de juros ela volta a subir. Um ponto muito importante que todo investidor ele precisa sempre ter em mente. Quando você está investindo num fundo de crédito, pode ser um fundo imobiliário, pode ser um fundo imobiliário de recebíveis, pode ser um Fiagro, pode ser um fundo de infraestrutura. Você está emprestando dinheiro para alguém, para algum negócio. Aquela rentabilidade que você vê, CDI mais 4%,
significa que na ponta devedora tem alguém que precisa honrar com esse pagamento. Então, caramba, se você imagina um CDI de 10%, caramba, 10% mais 4%. Numa conta simples aqui, a gente está falando de aproximadamente 14% ao ano só de dívida que essa empresa precisa honrar. A margem de lucro dela precisa ser ainda maior, porque ela não tem só o custo do empréstimo. Ela tem o custo da operação, custo com funcionário, ela tem uma série de custos. E quando a gente olha esse juro aumentar, essas empresas ficam cada vez mais sufocadas. O pagamento de juros afeta cada vez mais essas empresas. E é justamente isso que a gente já está vendo nos fiagros. Taxa Selic alta por muito tempo, uma queda que foi muito breve. A gente continuou com taxa Selic acima de 10% e agora essa taxa volta a subir. E é nesse cenário onde o custo do crédito aumenta e vários agricultores estão em dificuldades por conta de queda no preço da commodity, principalmente, que a gente começa a ver pipocando na grande mídia notícias como essa aqui. Há uma crise no agro e podemos ver recuperação judicial de outras empresas da Bolsa. Vê diretor do Ministério da Agricultura. AgroGalaxy pede recuperação judicial após alta na inadimplência de produtores. A AgroGalaxy ela é uma empresa listada em Bolsa de Valores. A gente não está falando de uma empresa pequena, de uma empresa minúscula. Ela tem capital aberto, ela é listada. Ela atua principalmente como uma revendedora de insumos agrícolas. Pediu recuperação judicial. Simplesmente porque, como ela revende, muitos dos agricultores que compram dela não estão pagando. O fluxo de caixa da empresa descasou. Não só ela, né? Mais uma baixa no varejo de insumos. Grupo Portal Agro do Pará pede RJ, recuperação judicial. Valor da causa é de 700 milhões de reais. E tem bancos e empresas de grande porte na lista de credores. E tivemos aqui a última notícia: endividado, mega produtor de Tocantins, paralisa pagamento de credores. Com 700 milhões em dívidas, João Batista Consentini conseguiu uma proteção para tentar renegociar as dívidas com os credores, que inclui o Rura 11. Nosso fiagro, objeto do estudo de hoje. O produtor, esse ainda não pediu recuperação judicial, em dificuldades, vai precisar renegociar. Por quê? Dificuldades de pagamento. O que ele produz, seja soja, seja milho, seja algodão, o preço está caindo. A receita dele está caindo. Enquanto que o custo com pagamento de juros, ele continua elevado e crescente. Taxa de juros sobe, o custo da dívida dele também sobe. É com esse pano de fundo que a gente vai analisar o Rura. E vocês podem depois analisar qualquer outro fiagro. Eu vou ensinar nesse vídeo aqui exatamente quais são os pontos de atenção que vocês precisam ter. Eu já adianto que isso aqui é uma parte da aula do nosso treinamento, então não é possível entrar em detalhes, mas eu vou ensinar para vocês exatamente como eu ensino aos meus alunos como analisar um relatório gerencial. Quais são os pontos de atenção que você, investidor, precisa ter. Esse conteúdo aqui,
eu não encontro em muitos cursos pagos por aí. Em muitos treinamentos não se ensina do jeito que eu vou ensinar aqui a analisar um relatório gerencial. Por isso que eu peço para você deixar um like, se inscrever no vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Isso é muito importante para que a gente possa atingir um número cada vez maior de investidores. Enquanto eu tomo meu café, papel e caneta na mão, quem gosta de anotar pelo bloco de notas, quem está assistindo pelo computador, pelo celular, vamos na análise específica sobre o Rura. Nosso Fiagro aqui, que tá sofrendo bastante. Bom, vamos lá, turma. Esse aqui é o relatório gerencial do Rura 11. Bruno, onde que eu encontro esses relatórios? Sites como Status Invest, por exemplo. Então você entrou aqui no Status Invest, você vai digitar o código Rura 11, vai abrir a página do fundo e você vem aqui, ó, comunicado. Tem alguns documentos, né? Anúncio de rendimentos, assembleia. Você vai vir aqui, ó, relatório gerencial. E você vai cair exatamente aqui. No relatório, na carta que o gestor usa para poder se comunicar conosco. E aqui já temos as principais informações do fundo, né? Um breve sumário. E aqui a gente já vai saber do que a gente está se tratando, né? Fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio no Brasil. Insumos agrícolas, produtores rurais, agroindústria, usina de cana-de-açúcar, tem bastante usineiro aqui no Rura, entre outros. Objetivo e retorno, CDI mais 3%, CDI mais 3,5%. CDI, ele é sempre um pouquinho menos do que a taxa Selic. Se a taxa Selic agora é de 10,75%, o CDI ele é 0,1% a menos. O CDI hoje é de 10,65%. Então, imaginando aí que o Rura vai conseguir entregar esse retorno de CDI mais 3, a taxa de hoje a gente está falando aí de 13,5%, 13,6%, o que é um retorno alto, né? Se a gente transformar isso em retorno mensal, dá mais de 1% ao mês. E o melhor, esse CDI tem tendência de alta. Tem um vídeo aqui também no canal onde eu comento sobre fundos de tijolo e fundos de recebíveis. Comento sobre cenário macroeconômico. O vídeo ficou bem legal, então tá aí nos últimos vídeos. Tem muito conteúdo, turma. Tem muito conteúdo aqui. Se você chegou aqui agora, no nosso canal você vai ter tudo que você precisa saber para poder investir com mais segurança em fundo imobiliário e em Fiagro. Voltando para o Rura, como que ele vai dar esse retorno para a gente de CDI mais 3? Através de um portfólio diversificado, investindo em CRA, LCA e cota de Fiagro. 99% a gente vai estar falando de CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. É o que o Rura investe. É justamente aquela concessão de crédito que eu expliquei. O fundo ele acaba emprestando para os agricultores em troca de uma remuneração. Fundo base 10, como a gente chama, né? Com R$10 você consegue comprar. Cota patrimonial R$10,01. Cota a mercado R$10,05. Percebam que esse relatório aqui ele é referente a agosto. Quando eu entrei lá no Status Invest, para a gente poder ver, né, o último relatório, olha onde é que a cota já está. R$9,21. Só hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, estou gravando aqui agora depois do almoço, Rura cai hoje 5,54%. Muito influenciado, ó, por conta dessa notícia aqui. Fresquinha.
Então teve uma queda aí, né, substancial, de quase 10% já acumulado em pouco mais de um mês. Fundo muito popular, mais de 83 mil cotistas, e está distribuindo um dividendo de 10 centavos. Se a gente divide 10 centavos pelo preço da cota, que hoje é de 9,21, isso dá muito mais do que 1% ao mês de dividendo. Opa, mas esse dividendo que hoje ele é de 10 centavos, ele pode ser menor no futuro. Se o fundo tem inadimplência nos CRAs que ele investe, pode ser que esse dividendo caia. É até esperado que isso aconteça, então cuidado para achar que tudo é oportunidade. E o gestor comenta aqui alguns pontos importantes. O Rura encerrou o mês de agosto com 101% do patrimônio alocado, então ele está mais do que 100% alocado, ele está sobrealocado, possivelmente com o uso de algum tipo de alavancagem, mas é bem tranquilo, assim, apenas de 1%. Seguimos com uma carteira estrutural bastante diversificada entre devedores, garantias, setores, cultivo e localização geográfica. Então, aqui a gente já tem o primeiro ponto. É muito importante que você tenha diversificação de devedores. Um único devedor ele não pode ser muito relevante. Uma única cultura não pode ser muito relevante. Você não pode ter só produtor de soja, ou só produtor de milho, ou só produtor de cana-de-açúcar. O ideal é que você tenha uma cultura diversificada investindo. Porque pode ser que a soja caia muito. Em contrapartida, o milho esteja subindo. Então, isso contrabalanceia. Imaginem se a gente tivesse um Fiagro que investisse só em CRAs do setor de soja. E o preço da soja despenca. Certamente a gente teria muitos default, muitas inadimplências. E aqui o gestor já diz que, olha, aqui no Rura não. No Rura a gente é bastante diversificado. Neste mês, fizemos uma alocação de 34 milhões de reais, ou seja, eles investiram num CRA 34 milhões, cujo devedor é um produtor rural de grãos e também de pecuária, na região nordeste do Mato Grosso, e a garantia para esse empréstimo é a alienação fiduciária de terras. Percebam que é dinâmico. Todo mês o gestor está investindo ali em novos CRAs. Vale comentar uma atualização sobre o caso do produtor rural que temos na carteira, referente a 1% do patrimônio líquido, que é bem pouco, que faz parte de um grupo que está em recuperação judicial. Ora, no relatório de agosto, o Rura já indica e está fazendo um acompanhamento de um dos CRAs que ele investe, cujo devedor já está em recuperação judicial. Essa notícia aqui, ela é de mais um CRA. Então, a gente tem mais um devedor problemático. E a pergunta que a gente se faz é, será que tem outros? Será que vai vir o terceiro, o quarto, o quinto CRA com problema? Com empresa que vai pedir recuperação judicial? Isso explica a cota desabando no momento que eu gravo esse vídeo, caindo 5%. Se amanhã pipoca outra notícia. Se no relatório gerencial referente ao próximo mês, o gestor comenta sobre mais alguma recuperação judicial. Isso é muito complicado. Seguindo no relatório, ele conta que o fundo está negociando com o devedor uma postergação da parcela devida em agosto para que ele pague em setembro. E temos avançado nas negociações com eles para a quitação integral nos próximos meses.
E ele destaca aqui: contamos com garantias reais de terra. Aqui é um ponto muito importante que acaba sendo um custo Brasil. Vocês vão entender por quê. Sempre que você empresta, você quer garantia. Quando você vai no banco financiar um carro, a garantia é o próprio carro. Tanto que no documento junto ao Departamento de Trânsito está escrito lá, né? Alienação fiduciária. Você usufrui do carro, mas ele está alienado em garantia ao banco. Se você não pagar as parcelas do financiamento, o banco vai entrar com uma cobrança judicial e vai querer esse carro para executar a garantia, para recuperar parte do que ele não recebeu. Quando um fiagro ele investe em CRA, também tem garantia. E a garantia pode ser as mais diversas. A garantia, digamos, mais forte, a garantia que tem mais valor, é a alienação fiduciária. É a alienação fiduciária dessa terra. Por quê? A terra é o bem mais precioso que o produtor rural tem. Ele não vai querer deixar de pagar e correr o risco de não ter a terra, que é o principal bem dele, que é de onde ele tira a receita. E é aí que a gente teve esse tipo de notícia aqui, ó, que traz mais e coloca mais lenha na fogueira. Ainda falando sobre a AgroGalaxy consegue manter blindagem contra bancos no Tribunal de Justiça de Goiás. Ou seja, a empresa conseguiu evitar que uma garantia fosse executada. Já estamos vendo algumas decisões judiciais no sentido de proteger o devedor e não deixar a terra ser usada como garantia. O credor, nós, investidores de Fiagro, a gente não consegue, em alguns casos, executar a garantia se ela for uma fazenda, se ela for a terra, porque ela é um bem indispensável à produção, à operação do devedor. E ele alega algo do tipo: ora, se a minha fazenda for executada como garantia, e aí que eu não vou ter mesmo como pagar, eu não vou ter como honrar meus pagamentos. E aí, até para preservar empregos, preservar a economia, alguns juízes acabam não permitindo a execução da garantia. E isso enfraquece. Nós que estamos dos lados dos credores, a gente poupa, investe para poder ser remunerado, acaba ficando enfraquecido. Porque você empresta, tem garantia, mas você não consegue executar a garantia. Isso acaba dificultando muito as operações de crédito e isso explica por que o Rura 11 está caindo tanto. Aqui, o gestor comenta sobre algumas culturas, alguns setores cujos produtores são devedores. Então, tem produtor de soja que o Rura investe. E ele mostra aqui, né? O mês de agosto foi mais um de queda para o preço da soja no mercado internacional. Notícia bem negativa. Ele fala agora do milho. Agosto marcou a terceira queda significativa para os preços do milho em Chicago, na Bolsa de Chicago. Algodão. Os preços do algodão em Nova York atingiram a quinta queda mensal consecutiva. Boi gordo, pecuária. Os preços do boi gordo continuam avançando em agosto. Menos mal, não é tudo que está caindo, né? Então, assim, a gente ainda tem setores. Já deu para perceber que juro sobe e os produtores estão cada vez mais sufocados, porque a commodity que eles vendem está caindo de preço. Isso está fazendo com que muitos deles enfrentem dificuldades. Muitos deles enfrentem dificuldades para poder honrar com os seus pagamentos. E é aí que entra a diversificação.
Em um cenário como esse aqui, olha, nos últimos 365 dias, preço da soja, queda de 27,8%. Farelo de soja, queda de 25,6%. Milho, queda de 18%. Algodão, queda de 20,8%. Açúcar, queda de 22,7%. O que está salvando? Produtor de laranja, suco de laranja subiu pra caramba, 51%. E pecuária, boi gordo, indo muito bem. Café, subindo 77%. Isso aí a gente vê, né? Preço de café subiu pra caramba. E produção de etanol. Mas a grande maioria está no vermelho. Então a gente tem meio que uma tempestade perfeita para que fiagros se desvalorizem. Produtores estão pagando juros cada vez maiores, porque é atrelado ao Selic, a Selic, e a taxa Selic voltou a subir, enquanto que a receita deles, vindo da venda da operação em si, não para de cair. Vamos ver se o Rura consegue proteger a gente? Aqui o gestor fala sobre retorno, enfim. Aqui é onde a gente precisa se debruçar. Spread médio, CDI mais 4,2%, é o que a gente busca receber. Duration, né, que é o prazo médio para que o Rura receba esse dinheiro de volta, é bem curtinho até, 2,3 anos. E percebam que quando a gente fala de setores, a gente está super diversificado. O setor mais relevante é açúcar e etanol, representando 16% da carteira de investimentos do Rura, seguida por 11% de produtor rural, grãos e pecuária. E aqui tem bastante problema, né? A gente vê ali soja, milho, com queda relevante na cotação. Muito influenciado aí por fenômenos climáticos, principalmente. Então, o Rura ele tem uma diversificação, mas ao mesmo tempo ele ainda tem aqui 16 com 11, 27% em setores que tendem a sofrer um pouco mais. De toda forma, os demais setores representando menos de 10%. E quando a gente olha para a garantia, a imensa maioria é AF, alienação fiduciária de terra. As garantias são boas. A gente só precisa ver agora, nesse cenário de pedidos de recuperação judicial, como é que o judiciário vai tratar isso. Como é que a nossa justiça vai dar encaminhamento para esse tipo de demanda judicial, né? Como é que vai conciliar os interesses de credores e devedores? É com esse cenário que a gente tem cotação caindo, cotação do Rura despencando, principalmente nos últimos dias, né? Onde a cota sai de 9,79, 9,80 e já negocia R$ 9,20. Será que vai para R$ 9? Vai cair abaixo de R$ 9? Olhando para dividendo, esse dividendo ele oscila, mas ele parece muito bem acomodado acima de 10 centavos. Se o fundo pagar 10 centavos nos próximos 12 meses, 10 centavos vezes 12 é R$ 1,20. Se dividirmos esse R$ 1,20 pelo preço da cota de hoje, que é 9,21, o Rura vai entregar um dividend yield de 13%. Parece bom, né? Nada mal. Mas aí a pergunta que vocês precisam fazer é: e se a taxa de juros chegar a 12%? Será que ainda faz sentido ganhar 13%, ganhar 14% no Rura? Correndo risco de novos pedidos de recuperação judicial, de novas inadimplências, de novos problemas? Essa é a reflexão que você, investidor, precisa fazer. Compensa o risco? Compensa para esse retorno?
ou o Rura deveria pagar um dividendo maior? Como ele não consegue pagar um dividendo maior, a forma do dividend yield subir é essa cota se desvalorizar. Porque se o fundo continua pagando os mesmos R$ 1,20 e essa cota cai para R$ 8, por exemplo, o dividend yield ele já sobe para 15%. Aí ele já fica muito acima da taxa Selic, da nossa taxa básica de juros. É essa conta que o investidor ele sempre faz. Ele sempre compara o retorno da renda fixa com o retorno da renda variável. Turma, eu entreguei o ouro aqui para vocês. Nosso canal ele entrega um conteúdo denso. Nosso canal busca entregar um conteúdo muito completo. E é por isso que eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, comenta aqui. Você tem algum Fiagro? Tem o Rura? Eu respondo todos os comentários, tá? Eu leio todos, respondo todos. Essa interação com vocês é muito legal. Obrigado, turma, e até o próximo vídeo.